eu venho aqui, através dessa live, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E é um desejo que eu tenho já há tempos de eu contar o começo da minha história. Então, era para nascer em 5 irmãos. Aí, antes de eu nascer, a mãe teve um aborto. E era uma menina. E aí ela morreu, né? Porque ela não conseguiu se gerar, não conseguiu viver. Aí depois dela veio eu, né? Aí eu sobrevivi, né? Estou aqui. Aí quando eu tinha 2 anos, a minha mãe engravidou de novo. Aí era um menino. Aí quando chegou a época dela ir no hospital para ganhar ele, não conseguiram levar ela, porque naquela época era muito ruim, as coisas eram muito precárias, não conseguiram achar uma condição para levar ela no hospital. E ela ganhou em casa, né? Só que a criança morreu, né? E eu tinha apenas 2 anos de idade, né? Então todo aquele sofrimento que meu pai e a minha mãe passaram, né? Eu passei junto ali, né? Porque eu não me lembro, né, do acontecido, porque eu era muito pequena, mas aconteceu, né? E eu compartilhei com ele todas as tristezas que eles passaram. E aí quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe engravidou de novo, de uma menina. Daí essa então durou até os seus 7 aninhos. E quando eu tinha 5 anos, de novo a mãe teve outra gravidez, outro aborto. Minha mãe foi pro hospital para ganhar, né, minha mãe, mas eu sabia, eu tinha 5 anos, mas eu sabia de tudo, né, eu entendia todas as coisas. Mesmo que ninguém me contasse, mas eu sabia que o meu irmão não ia vir para casa, era uma menina. E eu chorei o tempo todo, o tempo que a minha mãe estava lá no hospital, né, que não veio para casa, eu chorei direto, né. Aí então, sobre mim, quando eu tinha 4 anos de idade, apareceu para mim um homem. E eu tinha 2 primos bem parecidos com esse homem, mas aí eu vi que não era um dos meus primos, porque ele tinha um olho azul. E eu fui encontrar ele. E ele me assustou muito, disse que ia me pegar. E eu saí correndo para casa, né? Muito assustada, não consegui contar pra ninguém. Aí quando foi de noite, ele veio aquela vozinha de novo, eu vou te pegar, né? E como eu era um inocente, uma criança com apenas 4 anos de idade, ele se apossou de mim. E aí depois, eu passei a sofrer, né? Quando eu acordei de manhã, eu passei muito mal. Eu me joguei no chão. Eu gritei muito, muito, muito. O pai e a mãe estavam ali e não vieram me socorrer. E daí depois eu não estava mais aguentando, que eu ia morrer mesmo, eu tinha perdido todas as minhas forças. Veio uma força do alto que me ergueu para cima. E essa força foi Jesus. E daí daquela época em diante, meu pai e minha mãe se afastaram de mim. E eu tinha minha irmã, eles brincavam com ela, né? E eu também queria brincar, e quando eu chegava perto, eles se afastavam. E eu chorava muito. Eu pedia pra mãe porque que ela não me dava um abraço. Ela dizia que não ia me dar porque eu era muito braba, né? Se eu parasse de ser braba, daí eu ganhava um abraço. E a minha mãe me excluía. Meu pai nunca mais ficou comigo, né? Eu tive, assim, uma infância muito difícil. E aí, quando chegou aos 7 anos de idade, a minha irmã morreu, né? Foi uma tristeza muito grande pra mim. Eu chorei o velório inteiro dela. E daí eu fiquei mais sozinha ainda. E aí, então, Deus colocou uma criança, uma menina de 8 anos de idade. Aí, as coisas que eu queria, assim, perguntar, minhas dúvidas sobre... que eu tinha que perguntar pro meu pai e minha mãe, né?
eu perguntava pra ela e ela me respondia tudo, tirava todas as minhas dúvidas, sabe? Então, como Deus trabalha, né? E Deus sempre cuidou de mim, sempre me amparou. Deus nunca me deixou eu cair, sabe? Eu ia na escola, eu ficava sozinha, ninguém queria fazer trabalho de aula comigo, nada, porque eu não conseguia acompanhar, sabe? Eu não aprendia nada, sabe? Daí eu não tinha vontade de estudar, de ir na aula. Daí tinha uma força que me empurrava pra mim na escola. E eu ia, sabe? Empurrada, sabe? Pela aquela força. E graças a Deus, né, eu consegui ter um diploma, né, consegui me formar em técnico e contabilidade. Aí, então, voltando um pouco, quando eu tinha uns 12, 13 anos por aí, eu falei com Deus, aí pedi pra Deus que eu queria ter 4 filhos. Eu disse, Deus, quando eu tiver 15 anos, você me dá um filho, né, porque eu era uma pessoa assim, muito sozinha. Aí chegou aos 15 anos, Deus não me deu esse filho. Porque Deus sabia que eu não ia ter condições de criar, que eu era uma pessoa muito depressiva, muito doente espiritual, né, uma pessoa muito explosiva, assim, sabe? O meu consolo sempre foi chorar, né? E, e aí se passou o tempo, né? E eu parecia assim que até tinha esquecido daquilo. Aí, só que eu não conseguia assim firmar um namoro com ninguém. Nunca dava certo. Daí quando eu tinha 23 anos para 24, né? Que eu casei com 24 anos, apareceu meu esposo, né? E junto com meu esposo veio a filha dele, né? Essa menina, ela tinha 8 anos de idade. E ela era 15 anos mais nova do que eu. Então Deus atendeu ao meu pedido, né? Pra ver como que Deus trabalha, né? Como Deus é maravilhoso. Quando eu, na minha inocência, né? Ali, na pureza. Por causa que o único homem que eu conheci, né? Que eu tive foi meu esposo. Com 24 anos, né? Que coisas muito difíceis de acontecer. Mas eu sentia assim que eu era diferente, né? Eu tinha algo diferente em mim. E eu ia na frente do espelho, né? Assim, e conversava com Deus, né? E eu me olhava e dizia, meu Deus, eu sou perfeita, meu Deus. Né? Não falta nada em mim. Por que eu sou assim, né? Que às vezes eu tinha que falar alguma coisa pra alguma pessoa e não conseguia falar. Depois eu pensava, meu Deus, por que eu não falei? Eu podia ter falado, né? Mas aquilo tinha uma coisa que me travava, eu não conseguia. E assim, na juventude, né, eu percebia, né, que os outros jovens cometiam erros, assim, né, erros graves do mundo. E eu mesmo que eu queresse fazer, eu não conseguia, porque Deus não me deixava, Deus me cuidava, Ele me trancava pra mim não fazer coisa errada. Deus sempre cuidou muito de mim, sabe? Apesar de eu estar sempre sofrendo, sempre triste, Deus estava sempre ali me cuidando, me amparando, né? Para não acontecer algo mais pior comigo. E também eu fui abusada pelo meu pai por 20 anos, né? Uma coisa assim que eu sentia por ele muito ruim, uma coisa muito ruim, muito terrível, que eu não conseguia ouvir a voz dele, sabe? De tão ruim que era o que eu sentia por ele. Mas daí eu cuidei deles tudo igual na enfermidade deles, que assim eu pedia que eu não queria que na minha família tivesse pessoas que passassem pela doença do câncer, né? Que é uma doença muito terrível. Mas o meu pai e minha mãe, os dois morreram de câncer. Porque Deus colocou, né, eu sozinha, né, para cuidar eles. E Deus me provou que eu ia ter força para mim aguentar, sim, para mim poder cuidar deles, sim. Porque essas coisas acontecem, né, pra gente se edificar, pra gente se fortalecer,
E a mãe morreu, né, com câncer no seio, uma doença muito triste. O meu pai também, aí, um ano antes dele falecer, a gente conseguiu se libertar. Veio, assim, enviada por Deus, né, uma pessoa, assim, espiritual, que viu o que nós estava passando e conseguiu fazer com que a gente se libertasse. Eu já era convertida, já era evangélica, mas o meu pai não era. E daí a gente teve essa libertação, perdão. E antes dele falecer, eu consegui abraçar ele, a gente conversou bem, assim, tranquilo, como duas pessoas que sempre se amavam a vida inteira, sabe? E também, o último banho que eu dei nele, sabe? Assim, eu me senti uma paz tão grande, tão imensa, assim, sabe? Que eu nem sei como explicar. Parecia assim que aquele banho eu ia dar sempre pra ele, sabe? Parecia que eu ia dar todo dia aquele banho, sabe? Assim, uma coisa tão boa, sabe? E foi o último banho que eu dei nele. Então eu tenho certeza, né, que ele teve a salvação. E a minha mãe também, né, ela me pedia perdão, né, do que ela fez quando era criança, porque que eu não, que ela não, não me abraçava, né, do porquê, e porque ela tinha errado comigo. E daí ela me pedia abraços, né, antes dela morrer, mas eu não sabia nem como abraçar, né, eu tentava abraçar ela, mas eu não conseguia, né. Então, tudo, quem comanda na gente é o Espírito Santo, né, e o meu caminho, né, agora após a libertação, né, está em processo ainda, né, e eu terei mais testemunho para contar, né, e, e também, né, sobre meus filhos, né, que eu pedi 4 anos, 4 filhos, daí veio, né, essa menina com meu esposo. Aí depois eu tive a Natália, ela já tava, a Raquel, né, que é a filha do meu esposo, já tava com uns 8 anos por aí. Daí nasceu a Natália. Aí dali 2 anos e 5 meses nasceu o Gustavo. E a Raquel cuidou deles, sabe? Assim, cuidou muito deles. Então Deus enviou essa filha já grande, já criada para me ajudar, porque Deus sabia que eu não ia ter condições de criar meus filhos por devido de eu ser muito depressiva, muito doente espiritual, sabe? A minha cabeça não ia aguentar, sabe? Eu, meio-dia eu aguentava ficar com eles, mas eu não consegui, porque parece que a minha cabeça ia estourar, sabe? Por causa da depressão terrível, né? Mas a Raquel, né, nunca disse não para cuidar do Gustavo e da Natália. Nunca ela abriu a boca para dizer não, eu não vou cuidar deles. Ela cuidava com muito amor e carinho eles, sabe? Deu, assim, dava muita atenção, brincava com eles, coisa que eu não conseguia fazer. Aí daí eu tive mais uma filha, né? Agora ela tá com 7 anos de idade. Com 41 anos de idade eu tinha, né, quando ela nasceu. Então Deus me deu os 4 filhos que eu pedi, do jeito dele, né, da maneira dele. Então, como Deus é maravilhoso, né, mas a gente tem que esperar o tempo dele, né, quando é o tempo de Deus as coisas tudo acontecem e acontecem perfeitamente, aí dura para sempre, né. Então, Deus é muito maravilhoso, Ele cuida muito da gente. E quando a gente tem fé, quando a gente pede, quando a gente obedece, né? O Espírito Santo nos atende, né? E Deus sempre me segurou, eu nunca caí, né? Por causa que Ele estava sempre me amparando, né? Sempre me segurando. E como está em processo na minha vida ainda de convertida, eu terei mais testemunho para dar aqui mais uns dias, em breve.
e que eu agradeço muito, muito, gratidão muito que eu tenho ao meu Deus, né, de sempre estar me ajudando, né. Então, de 5 irmãos, né, ficou só eu para contar a história da minha vida, né, e também da minha família. E eu terei mais testemunho para contar sobre algo que Deus irá fazer na minha família. Eu tenho certeza, sim, né? E daí, então, Deus não me deixou morrer, né? Só uma vez que eu senti a vontade de tirar minha vida, quando eu era jovem ainda. Aí, como eu tinha muita fé, né? Eu cria muito em Deus. Eu tinha uma Bíblia, né? Eu só peguei aquela Bíblia e abri ela e disse: Jesus, me ajuda. Eu só falei isso. E aquele espírito de morte foi embora, caiu por terra, né? E daí Deus, cada vez, né, Deus me fortalecia e nunca deixou nada acontecer, né? Então, eu agradeço muito, né, por esse Deus maravilhoso que sempre cuidou de mim.